Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Essa aula eu trato ela como um mini curso de dissertações e também a gente vai falar depois sobre parecer técnico, porque hoje a gente encontra muito material, muitos cursos de discursiva, mas nenhuma voltada à engenharia. Geralmente sobre direito administrativo, constitucional, AFO, tem muito material. Agora, para engenharia, você não encontra tanto material assim. Dito isso, a gente vai abordar aqui a melhor forma de desenvolver uma discursiva, uma dissertação de engenharia. E também depois a gente vai poder tratar também sobre parecer técnico, né? Que é quando você olha assim, parece um bicho de sete cabeças, mas não tem nada de bicho de sete cabeças. Vamos começar nosso curso. Meu nome é Gustavo Sidney e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida de concurseiro, de estudar para concurso. Eu vou te ajudar a fazer uma discursiva que vai te elevar. Você vai ver que não tem nada demais numa discursiva. Uma sala é voltada mais para tribunais, né? Que geralmente pede assuntos específicos de engenharia. O que você vai aprender? Vai aprender a fazer um esqueleto padrão fixo, que você vai usar em qualquer tipo de discursiva. Isso vai tirar um peso das suas costas já de 50%, porque você já vai com a estrutura pronta. Você só vai encaixar o tema na sua estrutura. Lista robusta de conectivos, que é isso aqui que pega. Isso aqui, se você tiver uma lista bem definida na sua cabeça, você vai conseguir desenvolver um texto muito melhor. Não vai ficar pensando, nossa, o que eu vou usar aqui? Não. Eu vou deixar pronto para você. Tá? Técnicas de argumentação, que é usando as leis, normativos, te dão um recurso de autoridade. Vamos estruturar cada parágrafo, 5 questões reais que eu respondi, vou deixar aqui. Checklist da qualidade para ver antes de você entregar. E a estratégia de tempo. Por que o método funciona, gente? Porque hoje, como eu estava falando, tribunais hoje exigem notas elevadíssimas. Né? Tribunais de contas, principalmente, a disputa está sendo no tapa, ponta a ponta, e cada vez mais as discursivas estão com um peso gigante. Então, é importante a gente se aperfeiçoar nesse quesito. E eu vou te mostrar que não tem nada de mistério aqui. Ó. O que esse método te proporciona? Consistência, segurança, evita que você fuja do assunto, você rodeie o assunto e você sabe exatamente o que você vai escrever. Então, não tem surpresa, seu tempo vai estar muito mais controlado. Fundamento do nosso esqueleto. Como que funciona, né? Uma dissertação, quando se fala em dissertação, a gente tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Algumas bancas, como a FGV, por exemplo, não liga muito para essa estrutura aqui. Está ligando mais para o seu conteúdo. Sebrasp dá uma nota muito pequena para isso aqui, em cerca de 5%. Mas, dependendo do caso, você precisa preencher mais linhas. Por exemplo, de uma peça técnica que você tem que escrever 60 linhas às vezes, ou no caso do TCE Minas Gerais, que a discursiva vai ser de até 60 linhas também, duas dissertações de 60 linhas, você precisa fazer um texto bem encorpado para você vencer essas linhas mais facilmente e não ficar enchendo linguiça. Né? Então vamos começar. A gente tem o primeiro parágrafo nosso, é a introdução. A gente vai ter um tópico parasal para apresentar o tema, algum contexto normativo,
a respeito do tema e o objetivo do texto. Aqui você vai fazer um breve resumo do que você vai dissertar ao longo do texto, tá? Fica calma aí que depois você vai entender o que eu estou falando, se você ainda está viajando. Aqui, ó, no desenvolvimento, o que eu vou ter? As respostas da minha pergunta. Se eu tenho 3 perguntas, por exemplo, eu vou ter 3. Entendeu? Eu vou responder esses 3 parágrafos, fazendo essas 3 perguntas, fazendo 3 parágrafos, 3 desenvolvimentos. Ok? E a conclusão, que é a síntese dos pontos principais, basicamente você vai retomar o que você escreveu na introdução. Tá? E às vezes a banca também pede para fazer algumas recomendações ou encaminhamentos. Vou te explicar certinho o que é isso. Um fechamento apontando o que você deve, no caso de um auditor, por exemplo, fazer, escrevendo um parecer técnico, o encaminhamento seria, achei as irregularidades aqui, para quem que eu mando, né? Ministério Público, denúncia, né, ao Ministério Público, denúncia ao hierarquicamente superior para fazer uma representação, enfim, o que você vai dar de solução para quem fez aqueles danos, né, ou os erros. As discursivas respondidas, você vai entender melhor o que eu estou falando. Tá? Por que o esqueleto? Né? A vantagem. É fixo, é previsível, né? É lógico, é profissional, é testado e eficiente. Tá? Funciona porque é igual o exemplo do Enem lá, que é receita de miojo, o caboclo lá tirou 50% da nota fazendo uma receita de miojo. Por quê? A receita de miojo estava bem estruturada, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui também funciona assim. Em bancas, vamos supor que a banca te pergunta lá, responde em até 20 linhas tal assunto. 20 linhas é muito pouco, você não vai fazer introdução e conclusão. Você vai direto para o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento também é uma estrutura fixa. Você vai fazer o tópico frasal, recurso de autoridade, desenvolvimento do tema e fechamento conclusivo. Só que dentro do desenvolvimento. Você vai ver como que funciona isso aí. Vamos lá. Como funciona, então, a arquitetura da introdução? Primeiro movimento, né? Ou primeira etapa, como quiser falar. Você vai apresentar o tema de forma clara e direta. Deve citar a lei e norma que fundamenta o tema, formato que é o nosso esqueleto, como a gente vai começar. Trata-se de uma análise a respeito do tema X que a gente está tratando, à luz da norma X a respeito daquele tema. Por exemplo, se for uma discursiva a respeito das fases de licitação, alguma coisa assim, a gente vai falar, trata-se de uma análise a respeito das fases do processo licitatório, vírgula, à luz da Lei 14.133 de 2021. Entendeu? É assim que começa qualquer tema. Movimento 2. Contexto e justificativo. Indica por que o tema é relevante. Menciona o contexto legislativo ou administrativo e conecta o tema ao interesse público. Ou seja, é o meu desenvolvimento do meu tema. Movimento 3. Enuncie explicitamente o que o texto vai trazer, né? Ou vai fazer. Conectivo padrão. O presente texto tem por objetivo. Lista os quesitos que serão respondidos. No caso de um processo licitatório de fato, o presente texto tem por objetivo discorrer sobre, explanar sobre, ou explanar sobre as etapas obrigatórias do processo licitatório que serão respondidas. É assim, tá? Vamos lá. Vamos para um exemplo. Exemplo de introdução passo a passo. Aqui o tema. Projeto básico de engenharia,
lá na 14133 de 2021. Como que começa errado na introdução? Projeto básico é importante para obras. A Lei 14133 de 2021 fala sobre isso. Vou explicar o que é e como funciona. Não tá, mas tá parecendo uma criança escreveu, né? Agora vamos com o nosso esqueleto. Trata-se de análise a respeito do projeto básico de engenharia. Vou grifar aqui. Ó. Qual que era o nosso tema? Projeto básico de engenharia. Projeto básico de engenharia. Tá vendo? Aqui, ó, trata-se de análise a respeito do nosso esqueleto padrão. Que a gente identificou o tema lá, que é projeto básico de engenharia. A pergunta era para você citar e descrever 3 aspectos do projeto básico, 3 conteúdos mínimos do projeto básico. As perguntas sempre assim. Então, vamos lá. Como ficou o nosso esqueleto? Traços de análise a respeito. Eu vou marcar em vermelho o que é o nosso esqueleto fixo aqui, tá bom? Trata-se de análise a respeito aí você vai colocar conforme o tema. O projeto de engenharia a ser elaborado como uma das fases de estação de contrato de obras públicas. A gente vê aqui que, conforme exigido pela Lei 14.133 de 2021, que reformulou o regime jurídico das contratações públicas. O que eu estou fazendo aqui? Ó, aqui é o meu tópico frasal, tá? Contextualizando o meu tema. Ou seja, eu estou explicando o que o texto vai trazer. Que é o quê? O nosso tema, projeto base de engenharia. Aí, o objetivo, a gente já fez o tópico frasal. Isso aqui é o nosso tópico frasal. É o tópico frasal o quê? É o início do nosso parágrafo. É onde a gente vai afirmar o que vai ser respondido. Aí, vamos para o objetivo, né? O presente texto tem por objetivo, aqui também é a nossa estrutura fixa, o nosso esqueleto. Definir o projeto básico e discorrer sobre seus objetivos, bem como indicar 4 elementos técnicos e legais que devem ser contidos nesse documento. O que eu estou fazendo aqui? Estou demonstrando o que vai ser respondido nos meus parágrafos de desenvolvimento. Né? Deixa eu mudar a cor. Ó. Definir o projeto básico é uma pergunta da questão. Discorrer sobre seus objetivos, ainda faz parte da mesma, né? Definir o projeto básico e discorrer sobre meus objetivos, que é a resposta de uma pergunta. A segunda pergunta, bem como indicar 4 elementos técnicos e legais que devem estar contidos nesse documento. A segunda pergunta, aqui. Aí, o nosso esqueleto fixo está aqui, demonstrando a importância. Aqui você vai ser sempre igual, gente. Às vezes você vai poder mudar o conectivo aqui para encaixar melhor no texto, mas a ideia é essa aqui. Demonstrando a importância desse instrumento para planejamento e execução adequada de obras públicas. Correto? Então, como que ficou? Né? Coloca a lei, norma no primeiro movimento, deixa claro o objetivo em linguagem jurídica, usa conectivos reconhecíveis. Trata-se de o presente texto, demonstrando a importância. Isso aqui sempre você vai usar na introdução da sua discursiva. Entendeu? Você vai memorizar. Vai memorizar a estrutura conforme a gente colocou aqui no começo. Aqui. Ó, trata-se de... Aí meu tema. Né? Trata-se de análise a respeito do tema.
à luz da lei tal, a norma. Vamos lá agora para a arquitetura do desenvolvimento. Né? A gente já fez a arquitetura da nossa introdução, agora a arquitetura do nosso desenvolvimento. Princípio fundamental. Um parágrafo é igual a um quesito, que é igual a uma ideia central. Aquela ideia do um parágrafo por questão, por pergunta que a banca está te fazendo. Tá? Isso vai te ajudar demais a responder, e o corretor, vocês têm que entender que o corretor não vai ficar caçando palavra no teu texto para ver se está igual ao padrão de resposta. O corretor vai bater, está respondendo agora sobre a definição da 14133 do projeto básico. E ele vai caçar lá no padrão de resposta dele, que a banca disponibiliza para ele, qual que é o padrão de resposta para o projeto básico. Se tiver batendo, nota máxima. Começar a faltar coisa ali, ele vai descontando e encaixando nos outros conceitos, você vai perdendo nota. Lá. Como que faz isso, então? O desenvolvimento. Começar com o conectivo padrão, igual a gente fez na introdução, ter o argumento de autoridade, que é a lei e a norma, da onde você está tirando, e depois eu vou te dar uma dica de quando você não sabe que lei, que norma está saindo. Vai usar um recurso de autoridade mesmo assim. O que você vai fazer? Você vai falar conforme a doutrina majoritária, conforme bibliografia consagrada, conforme doutrinadores, conforme operadores do direito, entendeu? Tem várias formas de você fazer um recurso de autoridade sem ter que lembrar, lógico, se você lembrar o artigo, a lei, você vai usar. Se você não saber, tem como você fazer isso aí também. Dá uma enganada. Desenvolver o tema e fechar com a conclusão parcial. É mini conclusão, porque a conclusão você vai fazer no final. Aqui é o fechamento da ideia da resposta do seu desenvolvimento. Vamos lá como que fica, então. Ó, estrutura do nosso parágrafo tipo. Aqui é o esqueleto, tá? Um conectivo de abertura, preliminarmente, cabe destacar. Toque frasal. O projeto básico é um conjunto de elementos. Tá? Aí o toque frasal aqui vai ser basicamente a afirmação da pergunta da banca. Depois eu vou te mostrar como que qualquer pergunta vira um toque frasal, tá? Argumento de autoridade, né? De acordo com a Lei 14.133 de 2021. Aí o desenvolvimento do toque, né? Nesse sentido, o projeto básico assegura, e a conclusão parcial, que é, desse modo, verifica. Isso é a estrutura, o nosso esqueleto. Vai servir para qualquer tema. Vamos lá, elencar alguns tipos de conectivos que a gente pode usar. Para o primeiro parágrafo, a gente pode usar inicialmente, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, importa salientar, preliminarmente, igual a gente estava usando aqui o primeiro, né? Preliminarmente, cabe destacar. Então, só que a gente já tem 3 formas de começar, né? Preliminarmente, inicialmente, em primeiro lugar. Tá? Para o segundo parágrafo, no tocante ao segundo ponto, quanto aos demais elementos, né? Para o parágrafo 3, terceiro e demais parágrafos. Por outro lado, convém examinar em perspectiva complementar, ainda no que concerne a... Exemplo do parágrafo completo agora. Vamos lá. Tema, curva ABC, vantagens. Conectivo mais toque frasal, né? Vamos começar o nosso parágrafo com o quê? Conectivo mais toque frasal. Vamos lá. No que se refere às vantagens da curva ABC na gestão de obras, verifica-se que trata-se de
Metodologia que oferece benefícios estratégicos significativos. Argumento de autoridade. De acordo com as práticas consolidadas na engenharia de custos, você não falou nada de lei, de norma, de nada. Você falou de acordo com as práticas consolidadas na engenharia de custos. Então, a curva ABC proporciona múltiplas vantagens. Aí, de vantagens, né? Você não vai escrever uma vantagem só, né? A banca geralmente pede você citar 3 ou 4, às vezes até 5 tipos de explicações na mesma pergunta. Então, como que discorre sobre isso? Primeiramente, organiza esse estoque com a curva ABC. É possível ter conhecimento sobre quais materiais estão disponíveis e quais precisam ser adquiridos. Respondi um quesito, tá vendo? Ele pediu 4, né? Múltiplas vantagens. Subiu. Tá. Voltou. De acordo com as práticas, o desenvolvimento e a enumeração, né? Um dos quesitos. Primeiramente, a organização do estoque por ABC é possível ter conhecimento sobre quais materiais estão disponíveis e quais precisam ser adquiridos. Tá vendo aqui que eu usei 2 pontos aqui? O 2 pontos tem a mesma função da vírgula. Você pode usar tanto 2 pontos quanto vírgula quando você vai fazer uma enumeração. Tá? Aí fica a critério. Eu gosto de usar 2 pontos para responder a questão. Então vamos lá. Além disso, a gente usou primeiramente o nosso esqueleto. Aí para responder um segundo quesito. Além disso, redução de desperdício com estoque organizado é possível identificar a quantidade precisa de materiais desnecessários. Agora vamos responder mais um quesito. Outro sim, eficiência no uso do capital de giro. Todas as informações de gastos organizadas permitem o uso mais eficiente dos recursos. Tá vendo aqui? Respondi 3 quesitos, beleza? Aí vamos para a conclusão parcial desse desenvolvimento. Desse modo, percebe-se que isso aqui também faz parte do nosso esqueleto, né? Essas vantagens conferem à curva ABC alto valor estratégico na gestão de obras. Curto, direto e conclusivo. Certo? Agora vamos para a conclusão. Como que a gente faz a conclusão? Conectivo. Diante do exposto, por fim, portanto, né? Tudo serve para fazer conclusão. É um único parágrafo que vai dar o fechamento do texto. A gente vai retomar o que a gente escreveu lá no tema, lá na introdução. Conectivo. Diante do exposto, retoma os pontos principais de forma breve. Movimento 2. Considerando que, ponto 1, ponto 2, tudo que a gente desenvolveu durante o tempo, né? Considerando que, primeiro ponto que a gente abordou, bem como que, segundo ponto que a gente abordou, ainda que, terceiro ponto que a gente abordou. Posição ou parecer, né? Sua opinião técnica. Opina-se que, ou conclui-se que, né? Deve ser claro e assertivo. Aqui é aquela parte que eu falei de encaminhamento, né? Ou seja, se for um parecer, você pode usar o opina-se, né? Opina-se que, conclui-se que o documento em questão, que é avaliado, né? Vamos supor, tem emite-se uma opinião adversa, né? Quando em auditoria são opiniões, né? Modificada, não modificada, então, com ressalva, né? Exceto por. Então, é uma conclusão, um encaminhamento. Né? Recomendação. Ação concreta, aí sim. Recomenda-se que seja feita uma denúncia ao Ministério Público, recomenda-se que se instaure um PAD, recomenda-se que se faça uma auditoria
operacional, ou uma auditoria de conformidade, uma auditoria de financeira, é aqui que você vai fechar, tá? Explicar o porquê e a fim de o módulo A. Tá? Exemplo de conclusão. Vamos lá. Em síntese, né, é o coletivo mais simples. Diante do exposto, considerando que, ou a gente podia, eu gosto de usar o portanto. Portanto, portanto, considerando que o projeto básico é o instrumento que traduz os estudos preliminares em especificações técnicas suficientes para caracterizar a obra, bem como o que a Lei 14.133 exige a observância rigorosa de requisitos mínimos de precisão e detalhamento. Opina-se que, ou qual era o outro que a gente tinha lá? Opina-se que, ou conclui-se que, né? Conclui-se que sua elaboração, às vezes trava. Conclui-se que sua elaboração adequada é condição essencial para a eficiência das contratações de obras públicas. Recomendação com finalidade, que é aquele encaminhamento, né? Assim, recomenda-se que a administração pública zele pela observância do conceito legal, dos objetivos de viabilidade, precisão de custos e definição de métodos, bem como pela inclusão dos elementos técnicos e legais exigidos, de modo a reduzir riscos, fortalecer o planejamento e assegurar a boa aplicação dos recursos públicos. Então, a gente viu que basicamente a estrutura é fixa, é memorizável e a gente vai usar basicamente os conectivos. Né? É assim que se faz um texto bem coeso e explicativo, didático, né? Usa bastante conectivo. Inclusive, tem correção que conta esses conectivos. Se você não colocar, por exemplo, no Enem, tem um número mínimo de conectivos que você tem que usar, senão você já vai perdendo nota. Um parágrafo de desenvolvimento, você tem que usar pelo menos 3 conectivos. Aqui tem uma lista que eu fiz de conectivos para a gente usar. Aqui é para nossa introdução, né? Trata-se de análise a respeito de cuida-se de exame acerca de a luz da lei número tal, em conformidade com o presente texto tem por objetivo, o presente parecer tem por finalidade. Quando for um parecer, a gente pode começar assim, trata-se de parecer a respeito do tema daí, né? Os desenvolvimentos lá para essas questões. Preliminarmente, cabe destacar no que se refere aos demais aspectos. Por outro lado, convém examinar nesse sentido. Além disso, ademais, dito isso, né? E aqui está, explicação, adição e causa. A gente usa muito esses de adição. Além disso, ademais, dito isso é explicação, né? Exemplificação, causa, isso porque, considerando que, de acordo com a lei número tal, conforme boas práticas, desse modo verifica-se que, conclui-se que, portanto, então, tem muita coisa que dá para usar aqui, tá? Depois eu vou te dar as dicas no final, para você montar o seu próprio esqueleto e você memorizar ele e chegar com tudo pronto para a prova. Conectivos de conclusão. Aqui, abertura, né? Diante do exposto, considerando que opina-se que uma opinião, abertura, síntese, opinião, recomendação, finalidade, né?
Argumentos de autoridade. Que tal sacada do negócio? Em dissertação de alto nível, você nunca afirma algo sem fundamentação, porque você não sabe nada. Entendeu? Você não é ninguém na fila do pão. Você tem que citar alguém que falou o que você está querendo escrever ali. Então, você tem que ter o recurso de autoridade. Onde você tirou aquilo ali que você está falando? Exemplos, nós temos a lei federal, estadual, municipal, norma técnica, manual de órgão de controle. Eu uso muito isso aqui de manual técnico do TCU, manual de boas práticas, ó, boas práticas consolidadas, a jurisprudência pacífica. Hoje tem um movimento muito grande das bancas cobrando jurisprudência discursiva. No caso do TCMS, foi tema de discursiva, a jurisprudência, que falava de prisão, de pena de imposição de pena para pessoa jurídica, crime. Aí você se pergunta, mas não dá para prender pessoa jurídica? Não, aí é que entra a jurisprudência. E quando uma empresa age sobre a vontade dos seus sócios, dos seus donos, né, ela pode sim cometer pena criminal. E aí, não obstante, além da empresa, lógico que a empresa não vai ser presa, mas os sócios, os donos vão ser presos pela responsabilidade solidária. É como se fossem duas pessoas, né? A PJ e as pessoas físicas, que são os administradores, vão sofrer pena criminalmente. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Jurisprudência pacífica é um tipo de argumento de autoridade. Como integrar o argumento de autoridade? Projeto básico, de forma errada. Projeto básico deve ter levantamento topográfico. Vamos para o jeito certo. De acordo com a Lei 14.133 de 2020, vírgula. O projeto básico deve conter levantamentos topográficos, vírgula, cadastrais, no exposto, ativo, vírgula. Sondagens e ensaios geotécnicos necessários à execução da solução escolhida. Tá vendo? Responde. Respondeu a mesma coisa, de forma bonita. A pessoa reclama que não consegue preencher o número de linhas suficiente, é porque não tem estrutura o texto dela. Entendeu? E geralmente o número de linhas que a banca dá é um número até limitado, né? Para você escrever. Você precisaria de mais linhas se deixasse. Porque se for escrever da forma correta, vai tomar muito. Olha aqui, ó. Meia linha foi para uma linha e meia. Ou seja, 3 vezes mais. Entendeu? Então, às vezes uma dissertação a banca pede para escrever 20 linhas, é muito pouco. Fórmulas de citação. Vamos lá. Lei Federal. De acordo com a Lei X, exemplo. De acordo com a Lei 14.133. Uma norma técnica. Conforme a NBR 14653. Manual de obra. Nos termos do Manual de Obras do TCU. Doutrina. Segundo a doutrina majoritária. Boas práticas. De acordo com as boas práticas consolidadas. Daí aqui no caso na engenharia de curso. Ou de acordo com as boas práticas consolidadas de execução de obra. Que coisa, né? Depende do tema que estiver sendo tratado. Vamos lá. Por fim, fazer um checklist se seu texto está completo, né? Introdução. Começa com... Trata-se de análise a respeito de... Menciona a lei, norma, base no primeiro movimento. Tem o presente texto, tem por objetivo? O presente texto tem por objetivo? Objetivos são claros e enumerados? Desenvolvimento. Isso aqui, ó, é a estrutura que a banca
vai cobrar de você se ela pede uma dissertação, tá? Se tem um começo, se tem um argumento de autoridade, se tem um objetivo, se os objetivos estão claros e respondidos. O desenvolvimento. Cada parágrafo começa com conectivo padrão. Cada parágrafo tem argumento de autoridade. Cada parágrafo responde a exatamente um quesito. Tem conclusão parcial. Eu usei diversos conectivos ou eu repeti. Por isso você tem que ter um acervo de conectivos para você poder usar. Não ficar repetindo. Linguagem técnica e pessoal, terceira pessoa. Outra coisa, você nunca vai dar a sua opinião direta. Eu acho. Os argumentos que você vai utilizar é sempre terceira pessoa, não é você que está falando, entendeu? Conclusão, começa com diante do exposto, portanto, conclui que, por fim, retoma os 3 pontos principais. Lembre-se, conclusão retoma introdução. Tá? Os parágrafos de desenvolvimento, eles são para responder as perguntas. Eles não se linkam com introdução ou com conclusão. O que faz link direto é a introdução e a conclusão. As duas têm que ser quase que iguais, mudando o tempo, né, da narração. Lá você estava iniciando o texto e aqui você está concluindo. Né? Então você já passou por todo o texto para concluir. E lá você ainda vai passar pelo texto. Aqui é mais técnico para ver se o texto tem os parâmetros mínimos, né? Esse aqui você não precisa se prender, não. Estratégia de tempo, lógico, depende muito do nível do candidato, né? Eu vou te ensinar como fazer o esboço, tá? Do brainstorm lá para desenvolver o tema. Erros mais comuns, né? Introdução muito longa, parágrafo sem conclusão, falta de argumento de autoridade, usar eu ou nós, conclusão fraca. Conclui-se sem opinião clara ou recomendação. Conclusão sempre tem. Opina-se que, recomenda-se que. Entendeu? Você tem que dar uma alternativa de resposta, como se fosse uma autoridade querendo responder ali à população, entendeu? Qual a providência a ser tomada agora? Dicas de ouro. Sequência de conectividade universal. Use exatamente essa sequência em todas as suas dissertações. E é o nosso esqueleto ficando pronto, tá? A gente sempre vai começar a introdução por trata-se. Trata-se de análise a respeito de. Aí você coloca seu termo à luz da norma, lei, bibliografia, constituição, se quiser pôr aqui. O presente texto tem por objetivo. Você sempre vai começar com essa introdução. Dessa forma, você nunca vai errar. A introdução top é isso aqui. Desenvolvimento. Preliminarmente, cabe destacar, de acordo com a lei número X, desse modo, verifica-se que. Entendeu? A gente vai começar como? Nosso texto com preliminarmente cabe destacar. Aí a gente coloca o nosso tópico frasal, que é a afirmação da nossa pergunta. Fecha esse período, abre outro período. De acordo com a lei número X, tal, nosso recurso de autoridade. Aí termina esse período, começa o período final, que é a conclusão do nosso desenvolvimento. Desse modo, verifica-se que. Então, todo parágrafo de desenvolvimento você vai fazer dessa forma. Primeiro parágrafo. Toda a introdução você vai começar dessa forma.
e todo desenvolvimento você vai começar dessa forma. Aí, no desenvolvimento 2 é igual ao desenvolvimento 1, só que você tem que mudar o conectivo inicial. Aí você pode começar lá. No que se refere aos demais aspectos, conforme aí, a autoridade conclui-se, portanto, que aqui fica a critério seu. Você pode usar qual conectivo for. Primeiramente, ou diornamente, se quiser. Eu uso isso aqui. Eu gosto disso aqui. É o jeito que eu mais lembro, mais fácil. Aqui. Conclusão. Diante do exposto, considerando-se que, bem como que, opina-se que, assim, recomenda-se que, a fim de. Então, esse aqui é o outro tópico que você vai memorizar. Ó, isso aqui que eu estou te passando, esse esqueleto aqui, o que você vai fazer? Vai pausar o vídeo, vai tirar um print, vai pegar uma caneta, um papel, uma caneta e vai fazer seu esqueleto. Tá? Vai por lá, trata-se de a respeito de tema, vírgula, luz de, ponto. Você vai botar o presente texto tem por objetivo ter. Do jeito que está aqui, ó. Isso aqui você vai depois, quando você for desenvolver um tema discursivo, você vai ficar com isso aqui do seu lado para você começar a escrever seu texto, tá? Encerramento. Você agora tem um sistema completo e testado. Para a dissertação de alto nível, o segredo é esqueleto fixo. Sempre usar a mesma coisa. Gente, eu já fiz uns 4 cursos de discursivo, é sempre a mesma coisa. É isso aqui, ó. Isso aqui que funciona, tá? Você não precisa inventar moda, você não precisa usar uma poesia, você não precisa ser criativo, você não precisa ser nada, você só precisa responder o texto com uma estrutura fixa padrão. É isso, não tem mistério, tá? Depois ali nos exercícios, mas agora para frente que a gente vai ter os exercícios resolvidos, vocês vão ver como que é fácil isso, tá? Vamos lá, botar a mão na massa. Eu vou cortar esse vídeo aqui, e aí agora a gente vai fazer daí 2 aulas, tá? Foi a primeira aula, agora eu vou fazer a segunda aula, que são a resolução dos exercícios, tá bom? Até já.